Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, assim não importa o momento que você esteja assistindo. Bem-vindos a mais uma parceria Renalcast / Nefrocast. E hoje eu, Arthur Neto, no comando do barco, hein? E recebendo um convidado muito especial, muitíssimo especial. O deputado federal Vinícius de Carvalho, presidente da Frente Nacional Parlamentar da Nefrologia. Seja bem-vindo. Olha, Arthur, é com grande satisfação que estamos aqui. E falar de nefrologia para nós é algo muito agradável. E sabemos que essa frente parlamentar, a criação dessa frente parlamentar, ela impactará positivamente na vida de milhares e milhares de pessoas. Sem dúvida, né? E no breve vídeo que nós postamos juntos ali, o senhor contou um pouco da sua ligação com o mundo da nefrologia. Podia contar para a gente de novo, aí, contar um pouquinho da sua ligação? Claro, claro. A nefrologia, para mim, não é questão política. É questão mesmo humana e de reconhecimento pelo fato de minha mãe, já falecida, faleceu em 2009, ter feito hemodiálise por 17 anos. Em 1992, a minha mãe teve uma parada respiratória. Depois dessa parada respiratória, ela ficou em coma por 7 dias. E quando ela voltou do coma, estava renal crônica. Ela nunca teve problema de rins, embora fizesse tratamento de pressão alta, né, de controle de pressão arterial, mas a partir daquele instante nós passamos a conhecer a realidade de um paciente renal crônico e também como familiar de um paciente renal crônico. Daí vemos a dificuldade, desde aquela época até hoje não mudou. Daí nós vemos que os pacientes, por sua vez, eles poderiam ter uma atenção melhor por parte do Estado, do governo no sentido lato. E quando chegou até mim a oportunidade de nós começarmos a trabalhar com a nefrologia, eu estou no meu 4º mandato de deputado federal. Então, há basicamente 3 mandatos, a partir de 2013, 2014, nós conhecemos o pessoal da Sociedade Brasileira de Nefrologia e nós começamos a criar em Brasília, na Câmara dos Deputados, a conscientização do Dia Nacional, né, de combate à doença renal, ou de conscientização para os problemas do rim. Que é o dia D da diálise, né? O dia D da diálise. Que nesse momento está tramitando no Senado. Ainda não está aprovado. Não está aprovado, exatamente. Que vai ser uma campanha voltada à prevenção, né? Mais voltada à prevenção e para as pessoas conhecerem o que é a diálise, né? Isso porque é algo, Arthur, que infelizmente que acomete milhares e milhares de pessoas. E tem tantas outras milhares e milhares de pessoas que não têm noção que ela é a próxima a entrar na máquina de diálise. Sim, sim. Então precisa ter essa conscientização. Nós que somos agentes públicos, né, temos que trabalhar com muita responsabilidade em parceria com o governo federal, estadual e municipal para esse trabalho de conscientização. Foi aí que surgiu a ideia da criação da Frente Parlamentar da Nefrologia. Então eu já vou emendar a primeira pergunta. Poderia nos explicar o que é a Frente Parlamentar Nacional da Nefrologia? Sim, claro. A Frente Parlamentar da Nefrologia, ela é uma associação da Câmara dos Deputados, no caso específico dessa frente, poderia ser mista, que incluiria parlamentares do Senado e da Câmara. Neste caso específico, até por uma questão de celeridade, fizemos só para a Câmara dos Deputados, em que os parlamentares eles assinam um termo de adesão a esta frente. Existe um número regimental que é necessário para a Constituição. Alcançamos esse número regimental, são 198 assinaturas, passamos de 250 assinaturas de parlamentares, que estes fizeram legitimar o início dessa frente, que foi inclusive aprovada na Câmara dos Deputados. A Constituição dela é nesse sentido. E qual é a finalidade dela?
Eu ia até perguntar por que o foco ser a nefrologia. Assim, tem outras frentes também. Existe frente parlamentar dos recicladores do Brasil, tem frente parlamentar dos catadores, tem frente parlamentar do micro e pequeno negócio. A Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional é o foro ideal para se discutir as políticas públicas. Sejam as políticas quando estão embrionárias, estão sendo criadas, então leva-se a ideia para o Congresso Nacional, para a Câmara, para o Senado, para se dar início. Depois que ela dá início, se transforma num projeto de lei. Durante a discussão desse projeto de lei, que passa por comissões, também faz parte para que os atores envolvidos ou as temáticas envolvidas, elas possam ser discutidas pelos especialistas, pelos profissionais da área, pelas pessoas que são diretamente afetadas com relação àquela temática. E depois, no momento de votação, também é importante a presença dos atores envolvidos na temática. Então, essa frente parlamentar, ou as frentes parlamentares, é o foro para que todos os segmentos possam ter a sua representatividade e, desta forma, fazer com que o Congresso Nacional, na pessoa dos deputados e senadores, 513 deputados e mais 81 senadores, passem a ter conhecimento sobre aquilo que está sendo discutido ou aquilo que foi apresentado. Então, esse é o objetivo da frente parlamentar, é ser o elo entre a sociedade civil organizada, a própria sociedade no sentido bem lato mesmo, com o poder público por intermédio do Legislativo Federal. Inclusive, naquele nosso encontro prévio, eu comentei com o deputado que muitos pacientes dizem que não tem voz. Sim. E o deputado usou uma expressão que eu gostei bastante. Não tinham voz. Exato. Então, nessa frente, também é para ouvir o paciente. Sim, sem dúvida. A frente parlamentar não é para ouvir somente empresa. Quando se fala sociedade civil organizada, a própria população, ela tem voz, porque ela faz parte, ela compõe essa sociedade civil organizada. A voz dela chega até lá através, muitas vezes, de uma carta que ela manda para o nosso gabinete, que é para o deputado dep.viniciuscarvalho, né, @câmara.leg.br, que ela manda para nossas redes sociais. Vou aproveitar, vou falar das redes sociais aqui, não posso perder a oportunidade. Deve falar. Deve. Ela manda lá para Vinícius Carvalho Oficial, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no próprio YouTube. A pessoa vai mandar as suas demandas e nossa equipe vai pegar aquela demanda, vai ver o contato da pessoa, vai entender o que está acontecendo para nós podermos trabalhar, discutir juntamente com a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar. A Secretaria Executiva da Frente Parlamentar nada mais é do que a composição da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, porque essa característica específica do Executivo é para poder, como o nome já diz, executar aquilo que precisa ser feito pelo Parlamento. Então temos a presidência, vice-presidência e secretaria executiva, que é composta pelos membros ou aqueles que a Sociedade Brasileira de Nefrologia indicar para serem seus representantes diretamente dentro dessa frente. E a frente hoje já tem contato, já sabe quais são os maiores problemas ligados à nefrologia no Brasil? Sinceramente, ainda não. Por quê? Porque nós estamos vai ser instalado no dia 4 de julho. Já existe dentro da Câmara dos Deputados, já tem a aprovação, ela já constitui-se de direito, por conta dessa aprovação que houve na Câmara dos Deputados. Ela vai ser constituída de fato. E a partir de ser constituída de fato, é que nós teremos, sim, um cronograma de trabalho da própria frente com os parlamentares da frente, da própria frente com a Secretaria Executiva, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que nos trará demandas que já possam existir, porque são profissionais da área de nefrologia que entendem o que está acontecendo e queria exatamente esse elo entre
Eles que são atores que estão na ponta, atendendo a população que fazem a diálise, né, que realiza a diálise, com o parlamento, que é o local para poder se discutir as políticas públicas. Deputado, uma pergunta hoje. O deputado acredita que a Frente Nacional da Nefrologia pode fazer a diferença? Sim. Você acha que vai ter impacto? Eu não acho que vai ter impacto. Eu tenho certeza que vai ter impacto. Por quê? Porque é o local que os parlamentares que aderiram, nem todos participarão efetivamente. Os quase 250 parlamentares que aderiram, eles aderem, como nós aderimos muitas vezes, para poder preencher requisitos de funcionalidade na Câmara, né? Procedimentos. Mas tem aqueles que se identificam. E esses que se identificam já dizem logo, olha, eu quero participar efetivamente desta frente. Então vamos colocar numa média de 10 a 20% daqueles que assinaram, estou falando em torno de 30 parlamentares em média, que vão querer trabalhar efetivamente com essa temática. Então, desta forma, aqueles que estarão trabalhando, eles não trabalharão por questões políticas, mas em questão mesmo ideológica, como o meu caso específico. A nefrologia e essa frente parlamentar não é um braço político do deputado federal Vinícius Carvalho. Não. Se eu não aprendi nada com a luta da minha mãe, fazendo diálise por 17 anos, então eu estou no lugar errado. Sem dúvida, né? Então eu tenho que colocar na frente esse amor, essa vontade de querer fazer com que os inúmeros pacientes, como a minha mãe foi, eles possam ter uma melhor qualidade de vida e um tratamento de excelência que nós sabemos que existe, mas a população, principalmente a população do SUS, infelizmente ainda não tem acesso. Então a gente pode falar que existe chance de um futuro brilhante, um futuro mais belo para pacientes renais em diálise. Existe chance de nós começarmos a lutar e mostrar para o governo que investir em equipamento de diálise não é despesa, não é gasto. Pelo contrário, é trabalhar com a dignidade das pessoas e fazer com que o impacto que causa um tratamento de diálise, desculpa a expressão que eu vou usar, aquém do que o mundo tem oferecido no que diz respeito a essa temática, porque nós somos um país de terceiro mundo ainda, não justifica o governo pensar em preço, em valores. Vida não tem preço. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e dois temas foram muito recorrentes. Uhum. Duas perguntas muito recorrentes. Uma sobre o fim do reuso, para que a diálise no Sistema Único de Saúde passasse aos equipamentos descartáveis. E a outra era qual a chance da terapia HDF, que hoje a hemodiafiltração é no Brasil a terapia mais avançada, chegar ao SUS. Essas perguntas se repetiram bastante. E aí eu passo para o deputado, existe essa chance? Levantou a bola, tem que chutar pro gol, não tem jeito. O que acontece? A falta de informação para a população, eu penso que é o grande problema que existe. Então, se existe essa questão do reuso, infelizmente, por conta de uma cultura que nós temos no nosso país, no Sistema Único de Saúde, porque trata o Sistema Único de Saúde, dicas de passagem, se não fosse o Sistema Único de Saúde em funcionamento, o caos já estaria instalado nesse país no que diz respeito à saúde pública. Então nós temos que trabalhar muito pelo SUS e para que o SUS ele possa continuar sendo cada vez melhorado, para que a população que necessita dele, e é um sistema universal, né? Não é só para o brasileiro. Pessoa que vem de outro país passa a ter direito de usar o SUS e não paga absolutamente nada. E qualquer um de nós que vai viajar para um outro país, se a gente não fizer um seguro-saúde,
a gente fica míngua caso precise. Então, o Sistema Único de Saúde merece todo o nosso apoio. E essa questão do reuso é nós trabalharmos com o governo federal para mostrar para o governo federal, e o que eu vou falar, eu não falo com a propriedade de um técnico, eu falo com conhecimento, muitas vezes espaço, daquele que ouve, mas faz analogia e de forma coerente consegue ver o impacto, né? Até pela minha própria formação acadêmica. Mas quando se trata de reuso, pensa-se em economia. Sim, sem dúvida. Mas, na verdade, essa economia ela se transforma num gasto muito maior com outras consequências que aquele reuso tem causado. Então, se nós mostrarmos para o governo federal, e peço ajuda, né, a todos os atores envolvidos, para que use a frente parlamentar da nefrologia, essa frente nacional, essa frente ampla, suprapartidária, né, para que nós possamos mostrar de forma técnica que a percepção que se tinha na criação dessa política do reuso está ultrapassada e equivocada. E nós podemos utilizar material que seja descartável. O custo vai se pagar no decurso do tempo, até pela diminuição do impacto negativo que o reuso causa. É a percepção que eu tenho. Sim. O paciente vai estar melhor dialisado e por conta disso vão ter menos intercorrências. Aliás, vou dar um pequeno spoiler. Dia 4, no lançamento da frente, estarei lá. Serei um dos palestrantes. E eu também estarei lá. Estaremos. E sobre o avanço da tecnologia? Eu sei que é um tema mais difícil. Mas não é impossível, Arthur. Quando se fala em avanço de tecnologia, tá bom, é algo novo. Muitas vezes a gente para e analisa o que é novo, cria um espanto. Cria um espanto. As pessoas que não conhecem, elas têm automaticamente uma repulsa, uma rejeição por essa inovação. Mas se tem essa tecnologia que já é utilizada em outros países com excelência, então, nós não podemos ficar para trás. Porque nós temos que trazer para a nossa população aquilo que há de melhor no que diz respeito, especificamente neste caso, ao tratamento da diálise que as pessoas precisam. E, inclusive, trabalhar para que, de alguma forma, o Sistema Único de Saúde, por intermédio do Ministério da Saúde, possa aderir e possa fazer com que este equipamento chegue ao SUS. E quando falo chegue ao SUS, chegue à pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social. Sim, sem dúvida, né? Outra questão que chegou, que é muito interessante, é a questão do transporte. Uhum. É um tema de município, Sim. Não é um tema federal. Mas o que acontece? O paciente renal, em alguns estados, em alguns municípios, não é visto como uma pessoa com deficiência. Ele não está no PCD. Uhum. E falta uma legislação federal. Pode ser algo que a frente vá tentar realizar, tentar transformar o paciente renal em nível federal em uma pessoa com deficiência? Inclusive, se não me falha a memória, foi um dos temas que você levou no nosso encontro. Foi sim. E nós já levamos essa informação, aquele estudo para a nossa equipe técnica, para poder fazer uma análise técnica, de forma que transforme, caso possa, transforme aquela ideia num projeto de lei. Então, quando se tem essa ideia, né, a população ela traz uma ideia, como você trouxe uma realidade, uma necessidade, para nós vermos como transformamos num projeto de lei que, passando nas comissões, sendo aprovada nas comissões, passando pela Câmara e Senado, possa chegar até a sanção presidencial e se tornar em lei e virar uma política pública. Eu viajo muito o estado de São Paulo. Só a título de informação, eu tive votos em 2022 em 588 cidades do estado de São Paulo. Basicamente, 90% das cidades de São Paulo eu tive votos. E é recorrente nós vermos os problemas que as pessoas que fazem diálise nessas cidades, nos rincões que nós temos em São Paulo, distante dos grandes centros ou das unidades regionais de saúde que têm condições de fazer diálise,
para poder transportar as pessoas. E muitas vezes não em condições dignas, porque cidade pequena, cidade sem recursos, cidade pobre, usa o carro que tem. Não, e é aquilo, né, deputado? Às vezes o paciente vai dialisar à tarde, ele sai 5 da manhã e volta meia-noite. Porque tem que ficar aguardando outros pacientes dialisar. Porque, como o senhor disse, a prefeitura não tem condições. Não tem condições. Qual seria uma solução? De repente, aumentar o repasse na saúde, específico para diálise? Se nós falarmos, Arthur, com toda sinceridade, em aumento de repasse, desculpa a expressão que eu vou utilizar, eu poderia fazer um papel leviano. Mas não é esse o propósito. O propósito é trazer uma conscientização. O impacto econômico que recai sobre o SUS, sobre o governo federal, sobre os inúmeros atendimentos ou modalidades de saúde, cria tem um custo muito alto. Então, para nós podermos transformar isso em política pública, nós temos que ver a capacidade de gestão do Ministério da Saúde para poder transformar isso. Por quê? Porque é necessário? Sim, eu tenho essa plena consciência, e como eu disse, a questão minha com a nefrologia não é política, é ideológica. Mas a informação que a gente passa para as pessoas tem que ser uma informação eivada de transparência e muita responsabilidade. Não adianta eu falar assim, não, vamos trabalhar porque isso vai acontecer. Não é assim. Eu quisera podermos estalar o dedo e acontecer. Eu acho que é até importante explicar isso, né? Sim. O mecanismo do governo, como funciona. Sim. Não é porque existe uma frente nacional que automaticamente vão ser criadas leis. Não é assim. A frente parlamentar da nefrologia é o foro para poder levar até o parlamento o que está acontecendo e nós buscarmos neste consenso, nesta frente, através de audiências públicas, através de seminários com especialistas, convidar o governo, convidar os setores do governo envolvidos, dos estados, dos municípios, para podermos juntos, a quatro mãos, construir a política pública. A política pública que tem eficácia é aquela que é construída a quatro mãos. É aquela que tem representante da maior cidade do Brasil, como também da menor cidade do Brasil. Aí a política pública vai ser assertiva, porque você consegue ter o parâmetro das realidades. Uma coisa é falarmos de nefrologia aqui na cidade de São Paulo. Outra coisa é falarmos de nefrologia em Borá, a menor cidade do estado de São Paulo e a segunda menor cidade do Brasil. São 862 habitantes, né? Então são duas realidades completamente díspares. Mas nós precisamos discutir o que está acontecendo nos lugares mais distantes. Paciente renal é o mesmo? Sim, mas as dificuldades são diferentes. Por conta da cidade, por conta da região, por conta de outros fatores que muitas vezes nós aqui no Grande Centro, na região metropolitana, não vivenciamos. Não, e de fato, nós postamos a nossa visita ao seu gabinete, comentamos os projetos que nós levamos, e foi muito bacana ver a recepção dos pacientes. Legal. A felicidade de serem ouvidos. Sim. De ter um dos nossos sendo ouvidos. Uhum. E tendo essa conversa aqui agora, o pessoal vai estar assistindo, é bom ver que a gente tem perspectiva disso. Sim. De uma melhoria de qualidade de vida para os pacientes. Perfeito. Agora é aquilo, né? A gente não quer que também os pacientes cheguem na máquina rápido. E falta no Brasil uma política de prevenção. É verdade. A Frente Nacional provavelmente vai vir com algum projeto para divulgar a prevenção e o que é a diálise, porque existe muita desinformação. Muito paciente reclama que sofre um certo preconceito quando fala que faz diálise, por puro desconhecimento. Muita gente acha que é transmissível, acha que é algo que a pessoa vai ficar debilitada para o resto da vida.
Não, não é assim. A gente precisa acabar com essa imagem também. Muitas perdem o trabalho, são demitidas quando o patrão descobre que ela está dialisando, o que é um absurdo. Sim, então, é importante também desmistificar algumas coisas da doença renal e da diálise. A frente vai trabalhar também nesse sentido? Sim, a frente ela tem esse escopo. Colocar luz sobre as questões que envolvem nefrologia. Não é só nefrologia no ponto de vista acadêmico, ou seja, por parte dos profissionais da saúde, por parte das empresas que têm ali o seu centro de tratamento da nefrologia, que são os lugares que fazem a diálise. Não é só tratar as questões das empresas que fornecem os equipamentos, mas tratar também e principalmente esta realidade que é a pessoa. A pessoa no sentido bem amplo. A pessoa que faz diálise, o que ela passa? A pessoa que faz diálise, o que ela fez para poder chegar a dialisar? Qual foi o histórico dela? Ela já teve um acompanhamento médico? Será que ela, lá na clínica da família, foi orientada a fazer exames, né, preventivos na época? Nós temos que, na frente, criar exatamente essa política de conscientização, estimular o Ministério da Saúde a criar políticas públicas de conscientização e nas esferas tripartites, União, Estado e municípios, né, para poder ter essa conscientização e acontecer. Se não informar, não vai ter o alcance que se espera. E o alcance que se espera? Muitos que estão dialisando hoje, se estivesse tratando há 10, 15 anos, não estaria na mesa de diálise. Sim, de fato, muito paciente. Podia ter evitado estar na máquina hoje, Sim. Mas falta realmente política pública de prevenção que um simples exame resolveria, né? E falando sobre as novas tecnologias, né, em 2008 chegou no Brasil a hemodiafiltração. E recentemente saiu um estudo Convins que mostrou que ela reduz o risco de morte em 23%. E essa tecnologia não chegou ao SUS. E é aquilo, foi uma das perguntas que chegaram bastante na caixinha, né? Sim. Vai chegar ao SUS? Podemos ter essa esperança que um dia chegará ao SUS? Eu sei que não cabe à frente, mas a frente pode levar a ideia, pode levar o projeto. Não cabe à frente, Arthur, o poder de decisão, mas cabe à frente levar a discussão. Esse é o trabalho que a frente ela tem e vai fazer, né? Por que chegou uma tecnologia em 2008 que tem a chance de reduzir, né, em 23%, não é isso? Isso mesmo. O óbito do paciente renal, e até hoje não chegou ao SUS. É falta de recurso? É falta de interesse? Temos que descobrir. Não, e lembrando uma coisa, o estado do Amapá oferece em uma clínica do SUS esse tratamento. Muito interessante. É o único no Brasil a oferecer. Você depois me apresenta o endereço, porque eu vou pela frente solicitar uma visita, né, a essa clínica no Amapá, para poder conhecer e conversar lá. E convidar, inclusive, os parlamentares que puderem, quiserem ir, né, da frente e a própria sociedade brasileira, para nós irmos. E convidar representante do governo. Sim, importante. Para ver em loco como funciona, né? Exatamente. Então é algo que é novo, mas não é tão novo assim, porque 2008 são 15 anos. 15 anos. As coisas no Brasil parecem levar um tempo maior para acontecer, né? Para chegar ao grande público. Aí falta a questão da vontade política, né? Tem coisas que não é despesa, tem coisa que não é gasto. Ainda mais cuidar de saúde. Eu vejo essa questão. Se foi lançado em 2008, deve ter, inclusive, como é que fala? Novas tecnologias ou outras melhores do que essa. Sem dúvida, sem dúvida. Que se essa de 2008 não chegou ainda ao paciente SUS, imagine as novas que já devem estar aí nas suas edições
né, de upgrade. Não, e já chegaram. Na Europa já é de conhecimento público que já está uma tecnologia mais avançada. 4 tecnologias mais avançadas do que nós temos no Brasil. Talvez, como o deputado frisou bem, falte vontade política. E quem sofre... Faltava. Vamos falar já no passado. Isso. O paciente não tinha voz, é verdade. E faltava vontade política. Agora nós temos voz. Através da Frente Parlamentar de Nefrologia, essa frente nacional, essa frente ampla, né, o paciente renal vai ter voz. Nós vamos levar a discussão, nós vamos pedir ao governo. E quando a gente fala levar a discussão, é para nós construirmos caminhos, construirmos pontes para a solução. Não é para brigar com ninguém, pelo contrário, né? O nosso maior adversário é o problema sem solução. A gente tem que levar a problemática e buscar a solução com aquele que pode resolver, que é o governo federal. Eu sei que agora quem está assistindo deve estar pensando, eles ainda não falaram sobre transplante. Vamos também frisar e focar em campanhas de incentivo à doação de órgãos? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tive agora a perda de um familiar que ele fez também hemodiálise durante 8 anos, entrou para a fila de transplante, mas veio a óbito, né? O óbito chegou antes do transplante. Dessa situação. Então nós devemos fazer com que as pessoas tenham acesso. E vai da conscientização. A população ser um pouco mais... ter empatia. A verdade é essa. A população brasileira, ela ter empatia com o próximo. Mas não é, o deputado não acha que é por falta de informação? Sim. Porque um incentivo. Teve uma novela num canal que passou um paciente renal que basicamente era um morto-vivo, era um zumbi, que não podia tomar um copo d'água, que estava só aguardando a morte. Esse tipo de imagem prejudica muito. Então, eu acho que a gente tem que realmente bater nessa tecla de desmistificar isso, desmistificar o transplante, quebrar com alguns mitos do tipo, se o cara for doador, quando ele for para o hospital, vou matar ele para doar o órgão. Isso. A gente precisa acabar com isso. É verdade. Essa falta de informação emperra muitas doações. Sim. E eu espero que a Frente Nacional crie campanhas de conscientização aí para mudar essa imagem. Nós, da Frente Parlamentar, nós vamos ser reverberadores das necessidades. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, como um órgão executivo da Frente, é que deverá trazer as propostas para que na frente nós possamos executar. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela terá o condão, né, não principal, mas subsidiário, da presidência da frente, para trazer exatamente esta percepção que você está fazendo como um paciente renal, né? Vocês veem essa necessidade. Por isso que eu vejo, Arthur, a importância de nós termos esse fórum é ideal, porque o foco é o mesmo, mas nós olhamos de pontos diferentes. Sim, é verdade. Né? Então estamos tratando da questão do paciente renal, mas você tem uma visão, eu tenho uma visão, a sociedade brasileira tem uma outra visão, ou melhor, um ponto de partida diferente para aquela mesma problemática. Então, isso que você trouxe é importante? Sim. A Sociedade Brasileira, como órgão executivo da frente, ela trabalhará com a frente para nós começarmos, junto ao governo federal, buscarmos, de fato, que o governo possa criar essa política dentro da área de comunicação de conscientização. A importância da conscientização é exatamente essa. Desmistificar coisas que no passado existiam, hoje já não existe mais. Né? Então as pessoas não precisam ter medo de serem doadores. E quem está aí assistindo a gente, ouvindo a gente aí, como eles podem ajudar a Frente Nacional da Nefrologia?
participando. E essa participação hoje é muito fácil. A participação se dá às pessoas elas interagindo com a frente parlamentar da nefrologia. Nós vamos criar, a partir do dia 4, um canal específico da frente parlamentar da nefrologia, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, para nós podermos colocar ali e dar às pessoas o acesso para que elas possam ver o que está sendo feito na frente e elas também compartilharem. E através também dos nossos canais, tanto na Câmara dos Deputados, como o nosso e-mail mesmo institucional, é só procurar Câmara dos Deputados, deputado Vinícius Carvalho. Vou dar aqui um exemplo, um link, para poder ser colocado, né? O nosso e-mail é dep.viniciuscarvalho@câmara.leg.br. Isso é o e-mail que nós temos institucional. Ou também pelo nosso, como nós falamos anteriormente, nossa página do Facebook e do Instagram. É Vinícius Carvalho Oficial. Quando nós postarmos as coisas copiadas do canal da Frente Parlamentar, as pessoas também entrarem e mandarem as suas mensagens. Nós queremos ser esse porta-voz, mas para ser porta-voz, temos que ter pessoas que usem a sua voz para nos fazer ter conhecimento do que está acontecendo. Então é importante frisar que é fundamental a participação do paciente por meio desses canais. Senão não teria razão de ser da existência dessa frente parlamentar. É fundamental, imprescindível que as pessoas, principalmente os pacientes, eles tenham acesso e usem esse canal para eles passarem a ter voz dentro do Congresso Nacional e junto à esfera do governo federal. Aí, pessoal, tá dado o recado, hein? É muito importante a participação para mostrar que a gente está lá, que a gente está atento e querendo políticas públicas que ajudem os renais. E, deputado, voltando ao caso da sua mãe. Sim. A gente sabe que, muito provavelmente, ela foi uma paciente aguda, só que o SUS, desde aquela época até hoje, não faz o tratamento com a máquina de diálise na UTI. Então, de repente, ela poderia ter evitado se tornar uma renal crônica. Exatamente. Você falando isso, e de fato, pela nossa falta de conhecimento, Arthur, à época nós não tínhamos esse conhecimento, isso que você está trazendo e fazendo, de fato, essa reflexão, que a minha mãe ela teve uma parada respiratória, ficou 7 dias em coma. E nesse período que ela ficou em coma, quer dizer, certamente ela foi ali uma paciente, né, renal. Lesão aguda. Lesão aguda. Não sei se teve tratamento, não posso afirmar que teve ou não, mas, consequentemente, pode ser que não tenha tido, porque quando ela voltou do coma, os rins dela estavam completamente paralisados. Então, nós temos que ter essa certeza, e vou pedir, inclusive, aos próprios representantes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que possam nos dar, à frente, informações mais detalhadas, se neste caso de pacientes em tratamento intensivo, se eles têm o tratamento, né, de diálise aguda para essas pessoas. Eu não tenho esse conhecimento, mas isso é muito sério. Sim, sem dúvida. Porque se a pessoa trata durante o período que ela está acamada ou num estado de tratamento intensivo, ela tem a possibilidade de, quando voltar desse estágio, não necessitar nunca mais da diálise. Então a gente tem que ver, e foi ótimo essa sua colocação, para nós vermos com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, e certamente eles vão ter acesso a essa participação que nós estamos tendo nesse podcast. Sem dúvida. Hoje no Brasil são 150 mil pacientes renais, dos quais cerca de 90% são usuários do SUS. Ou seja, o sistema está sobrecarregado. Sim. A gente sabe disso. E são poucos municípios, cerca de 10% dos municípios do Brasil, que têm clínicas de diálise. É verdade. Falta os municípios, de repente, assumirem o papel de terem as suas próprias clínicas, gerirem clínicas de diálise? Existe essa possibilidade? Nós temos 5.670 municípios. Eu particularmente vejo como impossível os municípios terem condições econômicas
para poderem ter. Porque o custo é muito alto. E o SUS, ele não paga, né, o tratamento num valor de mercado. E todo o repasse que é feito do SUS é muito aquém do necessário. Então, os municípios, eles já têm um problema de caixa, de fluxo, com relação às outras demandas de saúde. E uma coisa que nós tentamos trabalhar na cidade de São Paulo, com a Secretaria Municipal de Saúde, até com o secretário Edson Aparecido, estive com ele algumas vezes, com a gestão anterior da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para, no caso específico a defasagem do custo SUS para o custo de mercado, o que faz com que muitas vezes a clínica ela funcione nem no vermelho, muito abaixo do vermelho. Ter uma forma do município subsidiar ou do Estado subsidiar exatamente essa diferença que a União não repassa. Mas é uma burocracia tão grande, desculpe o termo que eu vou usar, é uma enrolação tão grande que as coisas não se completam e não se resolvem. Eu acho que hoje no Brasil o Estado do Rio de Janeiro complementa. O Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é um dos que complementa. Acho que é o único, se vacilar, que complementa. É o único, porque eu recebi, inclusive, a cópia da legislação que permite, né, o Estado ele subsidiar. Nós trouxemos essa ideia para São Paulo, nós levamos para a Assembleia Legislativa de São Paulo, para um deputado federal, um deputado estadual, mas ficou lá na gaveta daquele deputado estadual. Entendeu? Ou seja, falta o interesse político. A vontade política. A vontade política. Levamos para o secretário municipal, eu levei porque eu participei. Eu levei para o deputado porque eu participei também da reunião. E não adiantou nada. A minha esfera é federal. Infelizmente, o que eu posso fazer é criar a frente e levar isso para o Ministério da Saúde, para o Executivo, para nós procurarmos caminhos de solução. Não, e seria até uma forma realmente de driblar, né, essa defasagem. Se os estados complementassem. Sim. É uma ideia muito válida, diga-se de passagem, né? É verdade. Principalmente em estados como a Bahia. Válida e possível, porque o Rio de Janeiro já fez. Sim. Juridicamente possível. Falta Juridicamente vontade. possível. Falta vontade. Falta vontade. Vamos estimular vamos começar. Alguns políticos a terem vontade para poder cuidar das pessoas. Eu, que sou de São Paulo, vou na Lesp conversar com alguns lá, vamos fazer isso acontecer. Veja o presidente atual da Lesp, que é o André do Prado, que é o presidente atual, leve para ele, fala que eu já estive lá, já levamos essa ideia, né? Não vou citar o nome do deputado aqui, que não convém, mas leve para o presidente atual. Tem o líder do governo, que é o Jorge Wilson, que é o xerife do consumidor, ele é líder do governo, é um amigo que eu tenho. Leve também o meu nome para ele, pedindo ao governo do estado, por intermédio da liderança do governo na Lesp e também do presidente da Lesp, André do Prado, para que possa apresentar um projeto de lei com esse objetivo. Vamos levar, porque é aquilo, né? Se ficar parado, não acontece nada. Exatamente. Então vamos brigar também por essa causa, sem dúvida. Deputado, como o senhor vê hoje a diálise no Brasil? Aos seus olhos. O senhor teve uma experiência há alguns anos e vê que evoluiu de quando sua mãe fazia, vê que não evoluiu, que piorou. Qual a sua visão pessoal? Quando eu ando pelo estado de São Paulo, para as cidades, para os lugares distantes, como eu disse que eu ando cidade de 600 quilômetros de São Paulo, 500 quilômetros de São Paulo, 400, 700 quilômetros de São Paulo. Ando, né? E não é só época de eleição, não. São 4 anos de trabalho de estrada. E vejo as demandas da hemodiálise e, muitas vezes, as clínicas e hospitais públicos com pires na mão. Isso não é evolução. Isso é involução. O tempo passa e parece que a pessoa que faz... Essa é a percepção que eu tenho. Você perguntou qual é a minha percepção. Pessoal, sua visão pessoal.
dá a impressão que as pessoas estão ali e estão fazendo favor àquelas pessoas. Mas não é favor nenhum, não. É obrigação do Estado cuidar da população. E quando a gente vê que falta muitas vezes a vontade desse olhar mesmo para buscar o caminho de solução, é fácil? Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, Arthur. Mas não é impossível. Tudo começa com a vontade, né? Cara, é isso. E vontade nós temos de sobra. E eu costumo falar para as pessoas, eu não faço promessa, eu nunca fiz promessa. Eu assumo compromisso. O meu compromisso não é compromisso de êxito, embora a gente busque. O meu compromisso é de empenho. E você pode ter certeza, a Sociedade Brasileira de Nefrologia pode ter certeza, os pacientes renais podem ter certeza. O gabinete 356 do anexo 4 da Câmara dos Deputados é um ponto de referência para nós lutarmos pela nefrologia e pelos pacientes renais. Então vamos firmar um compromisso de empenho aqui para todos os pacientes que estão assistindo a gente. E vamos firmar como todo bom negócio, dando as mãos. Já tem, e dia 4 vai ser consolidada de fato, porque de direito já existe a frente parlamentar da nefrologia. E esse nosso comprometimento por essa causa. Vamos brigar por aqueles que não têm voz mesmo, aqueles que estão longe, os pacientes que estão sofrendo aí no SUS. E eu gosto de falar. Isso é importante. Valeu. E lembrando uma coisa importante, hein? Eu vou até abrir minha camisa, mostrar para o deputado aqui, porque esse é um recado para todo paciente que dialisa. A hemodiálise não é o fim. Legal. Não é o fim. E nós estamos nessa briga para melhorar a qualidade de vida de todos os pacientes. E vou pedir uma camisa dessa aí pro dia 4. Vou te entregar em mãos. Show. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter estado aqui. Foi um bate-papo bem legal. Eu acho que os pacientes puderam ter uma centelha de esperança em seus corações que as coisas vão melhorar. Arthur, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Tudo aquilo que eu falei para todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo agora, se você fosse o deputado e eu estivesse aqui no seu lugar, eu gostaria de ouvir da sua boca tudo aquilo que eu falei para você e para todos os colegas que nos assistem nesse momento. Tamanha sinceridade desse coração aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, muito obrigado pela participação, deputado. Foi um bate-papo legal. Criamos aquela centelha de esperança no coração dos pacientes. E é isso aí. A gente se vê dia 4. Deus abençoe. A nós todos. É isso aí. Muito obrigado você que assistiu. E até o próximo. Tchau.